Paz e bem, meu irmão, minha irmã. Hoje é sábado, 14 de agosto de 2021, dia de São Maximiliano Maria Kolbe, nesta semana que nós rezamos pelas famílias, a vocação familiar, o matrimônio. Hoje também é o dia da unidade humana e dia do combate à poluição e dia do protesto. Olha aí, até o dia do protesto se tem. Nós lembramos a você que às 18 horas nós temos na nossa comunidade paroquial a Santa Missa, e amanhã, domingo, às 3 horários aqui no Salão Social, às 7 da manhã, às 9 horas e às 18 horas. Você escolhe um desses horários. E também nas capelas Santa Luzia e Santa Rosa de Lima, nas capelas às 8h30 da manhã. O evangelho de hoje que eu quero partilhar com você é de São Mateus, capítulo 19, os versículos do 13 ao 15, que diz: Naquele tempo levaram crianças a Jesus, para que impusesses as mãos sobre elas e fizessem uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o Rei dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Depois de falar no casamento, o evangelho de ontem, se fala de criança, o evangelho de hoje. A palavra usada em grego é pais, adolescentes, jovens, rapazes. Mas justamente paidion, criança com menos de 7 anos. Afinal, é do matrimônio que normalmente se nascem filhos. Mas há outra razão, certamente mais importante para Jesus. Quem se reconhece filho pode tornar-se pai e mãe, enquanto quem não aceita ser filho não tem identidade própria e, na verdade, é incapaz de estabelecer relações estáveis e frutíferas. O tema do evangelho de hoje já fora tocado no capítulo 18, lá os versículos do 1 ao 5. E todo o capítulo 18 de Mateus, já o sabemos, fala da comunidade. É o discurso comunitário. No centro da casa, lugar real e simbólico, onde está com os discípulos. E Jesus colocou uma criança com a qual se identifica. O fato de o evangelho de hoje retomar aquela cena é uma repetição. Nem por isso é supérflua e deve ser deixado de lado, como já à vista. A função da repetição é reprisar o tema, insistindo, sublinhando, frisando o já visto, porque tem um significado e importância particular. A finalidade desse procedimento é levar o leitor a dar especial atenção àquela palavra. A palavra dita, agora repetida, deve penetrar, rasgar o coração e fincar-se mais fundamentos para não sair dali nunca mais. Estabelecer ali a sua morada. A parábola encerrada, é disso que se trata, tem uma mensagem clara: o reino é das crianças. Ao invés de impedir seu acesso a Jesus, é preciso tornar-se como elas, para se ter acesso a Jesus. A questão aqui é a relação com o outro, Deus, o primeiro outro, e portanto consigo mesmo como filho, pressuposto da relação com os outros e com os bens deste mundo. Na igreja antiga, que gostava de alegoria, mas que também sabia tomar os textos ao pé da letra, quando as letras formavam palavras sensatas. Nessa igreja antiga, esse texto serviu de base para o batismo de criança. A palavra sensata, no caso, é que o batismo nos torna filhos e filhos do Pai, tornando-nos possíveis à comunidade de irmãos e irmãs. Quantas vezes ainda hoje, quando, por pouca teologia, conhecimento teológico, catequético, a gente quer, diante dos evangélicos, dos protestantes, que nós chamamos carinhosamente de crentes, os evangélicos, a gente quer justificar o batismo, eu digo gente não me colocando, mas as pessoas mais leigas citam esse evangelho: deixai vir a mim as criancinhas. Obviamente que é importante para lembrar que desde pequeno está ao lado do Senhor, mas o fundamental aqui é a necessidade de nos fazermos filhos, nos reconhecermos filhos, para que também nós possamos ter a graça de assumirmos a responsabilidade de pais. A condição da criança, na verdade, é centrada na vida nova da pessoa.
Aquela criatura que na tradição helenística e judaica não passava de um apêndice da mulher, a qual por sua vez nem chegava a ser um apêndice do homem, pois era mera propriedade do homem. Ocupa agora o centro da vida cristã. Daí o grande passo que se dá, a importância de trazer o ser humano para o meio centro. É o próprio Jesus, sabedoria escondida aos sábios e inteligentes, mas revelada às crianças. É dos seus lábios que brotará a palavra que, ao exprimir o Pai, gera o Filho no único e mesmo amor. Abba, Pai. A criança, com efeito, revela a essência do ser humano. Mais ainda, a criança é a essência do ser humano. O ser humano só existe à medida que é acolhido e amado. E só se torna adulto na medida em que aceita ser acolhido e amado na sua pequenez. É filho, é capaz de acolher e de amar os pequenos. Tornar-se irmãs e irmãs. Tornar-se pai, com a responsabilidade, pai e mãe com a responsabilidade do pai e da mãe que deve ter. Que assim seja, que nós compreendamos, mais ainda que vivamos bem este ensinamento que o Senhor nos deixa. E continuemos intensamente rezando pelas famílias, os que estão sonhando com a vida matrimonial, os que já estão preparando a sua vida matrimonial, os que já vivem, para que vivam o casamento, vejam o matrimônio como um local onde você vai construir uma comunidade a partir de si, com o outro. Aí depois com os filhos que Deus conceder. E assim, saber que vão ter as dificuldades, muitas situações de perdão, portanto de se sentir magoado, de magoar, mas que sempre o perdão esteja em primeiro lugar. Como dizíamos na segunda-feira, iniciando esta semana de reflexão. Nós, quanto mais perdoamos, praticamos o perdão, nos deixamos ser perdoados de verdade, mais amor existirá no nosso coração e teremos capacidade de transmitir aos irmãos e irmãs. Que nós transmitamos este amor de Deus na vida dos nossos irmãos e irmãs. Sagrada Família de Nazaré, cuida, guarda, protege e educa as nossas famílias. Amém.